E seguimos aqui nessa cobertura especial, trazendo agora mais um convidado. Está conosco, agora aqui em Os Pingos nos Is, o professor e escritor Olavo de Carvalho. Aqui um cumprimento. Boa noite, professor. Obrigado pela presença. Tudo bem? Na medida do possível, né? Num dia agitado, né, professor? Queria começar pedindo a avaliação inicial do senhor a respeito de tudo isso que aconteceu nessa quarta em Washington. Bom, a primeira coisa que nós temos que constatar é que a existência da fraude é absolutamente inegável. Quer dizer, o número de estudos científicos que foi feito a respeito prova que a eleição do João Biden é impossível. Como é que você pode comparar, vamos dizer, um candidato com outro que não consegue juntar 50 pessoas na rua? É isso? Você vê, agora tem toda essa massa de adeptos do Trump fazendo barulho aí, não tem um adepto do João Biden para defender o outro lado. Quer dizer, está uma palhaçada, evidentemente. Então, toda essa eleição, tudo nessa eleição foi farsa, absolutamente tudo. Então, a mídia inteira, né, impondo um mito, uma lenda, né, do Joe Biden, que é um cara que ninguém conhece. Essa Kamala Harris também não tem a menor projeção, tira dois Joões ninguém e opõe, vamos dizer, ao homem do sucesso imenso que é o Trump, né? Quer dizer, veja, não é o caso do Barack Obama. O Barack Obama tinha um sucesso próprio, mas ele era um personagem, né? Agora, esse Joe Biden é um homem que ele está com mal de Parkinson, já está retardado mental. Pô. E essa Kamala Harris, tem um estudo aí do Trevor Loudon, que é o maior estudioso da esquerda americana, o Trevor Loudon, que é da Nova Zelândia. Ele fez aí um vídeo sobre a Kamala Harris que é muito impressionante. Ela não é esquerda democrática, ela é comunista mesmo. Ela é adepta do governo chinês, trabalha para o governo chinês. Aliás, o Joe Biden também, né? Você vê que o assunto do Hunter Biden desapareceu nas últimas semanas. Não se fala mais disso. Está mais que provado que o sujeito recebe dinheiro da China e tem lá o homem importante. Quem é o homem importante? É o pai. O pai Biden também está ligado à China. Então, toda esta candidatura aí e toda esta articulação, vamos dizer, para calar os adeptos do Trump, tudo isso veio da China e de outros países, inclusive o Irã. Você vê que o Biden já prometeu que a primeira coisa que ele vai fazer, se ele assumir, é restabelecer as negociações com o Irã. Quer dizer, voltar a dar dinheiro para o Irã fazer bomba atômica. É claro que esses camaradas são inimigos da América, né? São globalistas, são a favor do governo global. E grandes obstáculos ao governo global são dois: Estados Unidos e Israel. Tem que tirar os dois do caminho para implantar o governo global. Agora, negar a existência do plano de governo global é uma coisa absurda, porque não é um negócio secreto, a documentação é abundante, né? Vai fazer mais de 50 anos que esse plano está sendo estudado, né? Estudado e já tentaram várias vezes, né? Não tem como negar isso aí. Então, o que está havendo ali é uma luta entre o povo americano e a elite. Não é isso? Não existe eleitorado do Biden. Eu não vi esse eleitorado em parte alguma, né? Os comícios do cara quando tinha 50 pessoas era muito, né? E dizer, não, foi por causa da pandemia. Ah, não, peraí, não. Isso aí, achar que nós somos idiotas, né? Então, eles pegaram um candidato impossível e querem eleger de toda maneira. O povo não vai aceitar isso aí, né? Eu não sei o que vai dar, o que vai resultar, né? Mas se, por acaso, essa elite conseguir impor o Biden como presidente, ele não vai conseguir governar. Ninguém vai obedecê-lo, ninguém vai respeitá-lo. Nem ele, nem a Kamala Harris, né? Professor, agora a pergunta do Paulo Figueiredo Filho. Professor, satisfação enorme em tê-lo aqui no programa. O senhor é o maior especialista bom, talvez seja o único verdadeiro especialista em doutrina comunista no Brasil. Quem já teve o privilégio de ver a sua biblioteca aí sobre o assunto, é realmente invejável a seção de comunismo. Na doutrina comunista, muito mais importante do que a chegada eventual ao poder é a destruição
da estrutura, né? Do que o Marx chama de estrutura. O senhor entende que talvez toda essa confusão ela seja planejada não somente para uma chegada eventual ao poder, mas para a destruição para o sonho comunista, que é a destruição da democracia na América, das instituições na América, desse experimento que vem funcionando aí há pouco mais de 2 séculos? Não tenha a menor dúvida. Quer dizer, a destruição da América é fundamental, da América e de Israel, né? Que são, vamos dizer, 2 países que não vão desistir da sua soberania nacional, mas nunca. Os outros desistem, né? Às vezes até porque por necessidade de dinheiro, por dinheiro fazem tudo, certo? O Brasil é um exemplo. Mas o Brasil, Cuba, Argentina, todo mundo entrega. Agora, os Estados Unidos e Israel não vão entregar de jeito nenhum, porque para eles é uma questão de sobrevivência e de honra nacional, eles não vão desistir. Você está vendo essa rebelião popular aí na rua? O americano não aceita ser mandado de fora, não tem jeito. Pode ver a mídia inteira. Você vê, essa grande mídia, chamada grande mídia nos Estados Unidos, não tem prestígio nenhum. Você vê que no ano 2000, eu estive aqui e conversei com um sujeito chamado Brent Bozell. Brent Bozell era o chefe da Media Research Center, né? E ele disse, olha, essa mídia aí vai acabar. Daqui entre 5 e 10 anos isso acaba. New York Times, CNN, então, eu achei que era um exagero. Hoje você vê que é verdade. Você pega esse pessoal aí do Epoch Times, que são exilados chineses, eles têm mais público do que o New York Times. O New York Times teve que alugar metade do seu prédio para aguentar pagar a folha de pagamento. Está muito ruim, né? Los Angeles Times está falindo. Quer dizer, a mídia tradicional está indo para o buraco. Então, ela tem que estar consentindo em ser usada, né, como instrumento de pressão e de manipulação. O valor informativo não tem mais nada, porque você vê a notícia que não interessa para essa elite, ele desaparece. Ele virou a censura mesmo, né? Então, é um instrumento de manipulação apenas. Valor informativo não tem mais nenhum. Agora, existe uma espécie de prestígio residual, né? Quer dizer, essas empresas duraram décadas e tinham uma função informativa durante muito tempo e o pessoal está acostumado com isso. Então, quando quer verificar se uma notícia é verdadeira, espera para ver se saiu no New York Times, saiu no Los Angeles Times. Isso é besteira. Esse critério não funciona mais. Eu acho que o único jornal impresso confiável que tem nos Estados Unidos é o Epoch Times. O resto é só mentira. É mentira grosseira e estúpida, né? Por exemplo, sumir com esse negócio do Hunter. O negócio do Hunter Biden mal acabou de ser descoberto e já desaparece, porque vai fazer mal para a candidatura Biden. Fala, pelo amor de Deus. Você vê aqui, a gente já podia ver isto na eleição do Obama. Na primeira eleição do Obama, teve uma repórterzinha, cujo nome eu esqueci, que mostrou que os documentos do Obama eram falsos. E eram mesmo. Eu li o relatório do Mike Zullo, o investigador. Falei, não tem jeito, foi confirmado por 3 empresas especializadas. Falei, esses documentos são falsos, né? Daí teve aquele delegado, Joe Arpaio, foi procurar todos os senadores, todos os deputados, ninguém quis pegar o negócio, ninguém quis falar disso aí. Então, esconderam a realidade. E no dia seguinte, apareceu o advogado da Hillary Clinton colocando em circulação a história de que o homem tinha nascido no Quênia, o que é absolutamente falso. Só que desviou uma denúncia verdadeira para uma denúncia falsa. Louca. E daí todo mundo começou a discutir o quê? Nascimento no Quênia. Ou seja, esvaziaram a questão fundamental, que era a questão dos documentos. Mas, note bem, aquilo ali era apenas a sacanagem de um falsário. Não era uma conspiração internacional, conspiração de nações inimigas, como é agora, né? Agora você tem aí por trás, você tem a China, você tem o Irã, o pessoal que está afim de acabar com os Estados Unidos mesmo. E a mídia está servindo essa gente. Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana. Professor, um prazer tê-lo mais uma vez aqui. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, a gente sabe, né, aí das famosas palavras, né, do então presidente americano Abraham Lincoln, né, que a destruição da América seria apenas, né, de dentro para fora. E como o senhor vê, e a gente vê ao longo da história também que a América sempre reage, né? Mas como o senhor vê na atual equação do globalismo, né, tomando conta aí dos Estados Unidos também,
E agora, principalmente, essa preocupação se os democratas levarem a presidência, a Câmara e o Senado nos próximos 2 anos. Bom, aí precisa ver isso que estava falando o Fiuza, quer dizer, o Partido Democrata já não é mais o partido que foi, vamos dizer, de líderes notoriamente anticomunistas como John Kennedy, né, Robert Kennedy, Truman, etc. Não é mais. O Partido Democrata foi totalmente operacionalizado pelos comunistas, óbvio. Porém, quando se fala comunista, hoje o comunismo também é uma coisa diferente hoje. Desde os anos 60, quando se divulgou no mundo as ideias da Escola de Frankfurt, e sobretudo as doutrinas do Antônio Gramsci, o comunismo se tornou um instrumento do grande capital. Por quê? Acabaram com a ideia da revolução proletária e criaram a ideia da revolução das mulheres, dos gays, dos drogados. São várias insatisfações subjetivas, elas que hoje entram no lugar dos interesses do proletariado. Só que com todas essas revoluçõezinhas subjetivas, você pode construir um socialismo com base nisso? É impossível. Tudo isso só pode prosperar dentro do capitalismo. E é por isso que os grandes capitalistas fomentam esse tipo de política em tudo quanto é lugar. Você vai ver qualquer movimento de protesto, você arruma uma greta qualquer para falar besteira, né? Besteira ecológica, besteira feminista, besteira gaysista. Então, chove dinheiro. Por quê? Você acha que os capitalistas ficaram idiotas? Não, eles sabem o que estão fazendo. E hoje eles são os donos da esquerda. Então, você tem hoje uma elite bilionária comandando o quê? Basicamente estudantes, agitadores estudantis. E o resto do povo está pela direita. É o que está acontecendo agora. Então, você vê, existe ainda o movimento comunista, mas a composição social dele mudou completamente. Não existe mais esquerda proletária. Só existe esquerda de classe média, classe de média para alta, né? Sobretudo nas universidades. Você acha que a universidade está cheia de proletário? Claro que não. Em lugar nenhum do mundo é assim. E esta massa de agitadores estudantis... Bom, a agitação estudantil existe desde que fundaram as universidades, né? As universidades sempre foram centros de agitação e, você vê, durante a Idade Média houve uma disputa muito grande entre o papado e os reis, para ver quem dominava a universidade, porque sabia, quem domina a universidade tem a massa estudantil a seu favor. Quem que não quer isso, né? Todo mundo queria. No fim, o Papa ganhou a disputa, mas também não adiantou nada. Mas não dá para explicar isso agora, isso é um assunto mais comprido. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Pois é, professor, nós estávamos observando aqui, seja bem-vindo, estávamos observando aqui a questão da influência chinesa, né? Das diretrizes, do modus operandi do regime ditatorial chinês, né? Sobre aí a conduta, né? Uma parte aí da conduta do Partido Democrata, né? Que o senhor já descreveu muito bem, falávamos justamente sobre isso aqui, se tornando um clube, né? Um clube de interesses, se distanciando daquele antigo Partido Democrata. Como é que o senhor vê certas diretrizes dentro da pandemia que são totalitárias, como o lockdown, né? Sem o devido lastreamento científico, com esse contexto de aproximação do regime chinês? O senhor vê, existe uma convergência, existe um sentido comum a esta aproximação política com o regime fechado e estas práticas, que são práticas totalitárias? Você verá, a influência da China no Ocidente, no capitalismo ocidental, é cada vez maior, né? Aqueles encontros de Davos, agora quem manda em Davos é a China, né? Todo mundo obedece à China, todo mundo trabalha para a China. E a China está espalhando dinheiro para tudo quanto é lado, né? Claro, você tem a mão de obra mais barata do mundo, com a população imensa, né? Lá não tem greve, não tem sindicato, não tem coisa nenhuma, o Partido Comunista é dono de tudo. Então está uma maravilha para a elite, né? Então, para eles comprarem consciências no Ocidente, é a coisa mais fácil do mundo. E, de fato, estão comprando. Você vai ver, você não tem uma firma americana que não tenha chinês dando ordem lá dentro. Deixaram isso ir muito longe. Você vê, nos anos 70, tinha aquela conversa, né?
Não, você liberalizando a economia chinesa vai liberalizar o regime. É uma coisa de uma estupidez fora do comum, quer dizer, uma teoria economicista idiota. Né? Olha, eu tenho certeza do seguinte, a economia não decide a política de jeito nenhum. O comunista inventou essa história para enganar os outros. A política decide a economia, isso sim. Não é isso? E fatores militares, fatores culturais, isso é importante. A economia é uma coisa muito volátil, você está dizendo. Você pode mudar a situação econômica de um país do dia para a noite. Está aí o Jorge Soros que faz isso. O Jorge Soros dá uma entrevista, pronto, mudou a situação econômica. Então, uma coisa tão volátil não é causa de nada, ela é efeito. É isso. Agora, eu estou 150 anos de marxismo, todo mundo meteu na cabeça que a economia é o fator decisivo. Então, caiu nesse... Quando vieram com essa conversa de que liberalizar a economia, liberalizar o regime, acabar a ditadura, um monte de idiota acreditou. Um cara que propagou muito essa ideia foi o Bill Clinton. Bill Clinton e Kissinger. Será que eles não sabiam? Ora, o Kissinger não sabia do que eu estou falando? Claro, se até eu, que sou mais burro, sei, como é que o Kissinger não sabe? Ele enganou todo mundo. Ele trabalha para a China, esse cara. Professor, e em relação ao governo brasileiro, será que o Itamaraty deveria se posicionar sobre isso que aconteceu hoje e de que forma? Não sei, não tenho a menor ideia. Né? Eu não estou dando sugestões para o governo brasileiro. Às vezes eu dou alguma sugestão para o pessoal conservador. Né? Esses jornalistas, escritores, conservadores, aí sim, mas sempre sugestões muito modestas. Para o governo faz tempo que eu não dou sugestão nenhuma. Né? Eu já tinha dado, a principal que eu dei, ele nem ouviu. Eu disse o seguinte, olha, você tem que quebrar as pernas dos seus inimigos nas primeiras semanas. Se você der tempo para eles se fortalecerem, eles vão ficar fortes e não vão deixar você governar, que é exatamente o que aconteceu. Então foi a mesma coisa que falar com um porco espinho surdo. Tá entendendo? Paulo Figueiredo. Eu não estou me vendo, estou sem o meu retorno, mas tudo bem. Pra gente não está aparecendo também. Agora sim, pronto, está na tela, Paulo. Agora sim. Então, professor, o senhor estava falando da Epoch Times, que é um jornal aqui dos Estados Unidos, que é, como o senhor disse, feito por basicamente refugiados da China. A Epoch Times fez uma cobertura gigantesca sobre o processo eleitoral americano, acabou se tornando uma fonte confiável para muita gente aqui, e o declínio dos jornais, dos veículos tradicionais nos Estados Unidos é muito grande. O senhor acha que esse declínio, qual é a razão desse declínio dos veículos tradicionais de imprensa? Ele é uma questão ideológica, uma questão de infiltração? Qual é a razão? Eu sempre tive uma curiosidade de entender quais são os fenômenos que motivaram os veículos a fazerem isso, porque do ponto de vista mercadológico, você vê aqui, a Jovem Pan, a gente é líder em audiência, o Pingos nos Is é o programa mais importante de política no Brasil, e você vê pouco espaço para conservadores em outros veículos. Então a razão não é mercadológica, né? O que o jornal normalmente gostaria de ter é audiência para poder ganhar dinheiro com anúncio. E, no entanto, a gente vê os veículos seguindo na direção oposta. O que o senhor atribui isso? É porque eles não precisam mais de anúncios. Veja, o que manda na mídia americana são 6 empresas apenas. E as 6 empresas, tem empresa de navegação, tem empresa de petróleo, tem empresa de aviação, tem tudo. E no ponto lá tem um jornalzinho que pode servir apenas de instrumento político. Se o jornal deve... Veja, dá prejuízo, o New York Times está dando prejuízo há que tempo. Não faz a menor diferença. Aí também no Brasil. Né? Você vai ver quantas empresas tem a Folha de São Paulo. Né? Folha de São Paulo eu acho que vende até camisinha, meu Deus do céu. Não precisa vender jornal. Né? Por exemplo, eu pessoalmente tenho mais leitores do que a Folha de São Paulo. E você acha que eles estão preocupados com isso? Não, porque o que interessa não é o número de leitores. Veja, sobretudo no Brasil é uma coisa impressionante. A mídia impressa no Brasil é só para a elite. Ela é o house organ da elite. A elite fala com ela mesma. Entendeu? Então é só para convencer o pessoal da elite. O povão eles não têm a menor ilusão de alcançar. Mas acontece o seguinte, o povão no Brasil não tem instrumentos, não tem canais de ação. Então, não tem poder. Você pode fazer barulho, você leva 3 milhões de pessoas na rua, não adianta absolutamente nada. Se dependesse do povão, esse pessoal aí, esses Barroso e Alexandre Moraes, estava tudo na cadeia. Mas o povo não tem poder nenhum. Então, é a elite conversando com ela mesma. E nos Estados Unidos o processo foi muito parecido. Porque houve essa concentração do poder midiático em poucas mãos. Então são 6 pessoas, pensa bem,
Dá muito trabalho reunir 6 pessoas para decidir o que vai sair? Não. No Brasil, eu lembro, quando eu comecei no jornalismo, havia concorrência entre os jornais e havia divergência. Você pega, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tinha a Última Hora, que era do Samuel Weiner, e você tinha a Tribuna da Imprensa, que era do Carlos Lacerda. O que uma dizia era o contrário do que estava na outra. Hoje não tem mais. Os jornais dizem todos a mesma coisa. Quer dizer, existe a opinião uniforme da mídia. E a opinião contrária não tem por onde divulgar. Só quando apareceu a internet, então tem aí uns blogs, uma coisa assim, né? E alguns programas excepcionais, como o programa de vocês. Quer dizer, vocês são um milagre da mídia brasileira, não é isso? Aliás, assim, eu os cumprimento pela sua coragem, honradez, honestidade. É um negócio muito impressionante o que vocês estão fazendo, né? Eles não vão conseguir derrubar vocês, não. Tenha coragem que vocês vão ganhar a parada. Assim seja. Obrigado, professor. Ana Paula, mais uma pergunta, Ana. Professor, a gente viu aí durante os últimos 4 anos, né, da administração Donald Trump, principalmente através das políticas públicas, né, desse governo, uma reaproximação aí com os blue collars, né, com a classe trabalhadora. As pessoas resolveram também quebrar a espiral do silêncio, e partindo também da própria maneira como o Trump ele se dirige, né, com uma coragem de quebrar essa espiral também. Diante dessa eleição aí que deixou metade do país, né, estarrecida, diante de tantos indícios, de tantas fraudes, para os próximos anos, os próximos 4 anos, tudo indica que Joe Biden vai ser empossado no dia 20. O senhor acredita que esse movimento, né, esse MAGA movement, o movimento aí que também chacoalhou os pilares do Partido Republicano, que andava muito elitista dentro das dinastias ali familiares, o senhor acha que nos próximos 4 anos essa conexão com a classe trabalhadora vai dar uma arrefecida, ou o senhor acha que o Donald Trump vai continuar instigando isso para 2024, ou que o próprio movimento em si vai se autoalimentar? Veja, não é uma questão de Donald Trump. A questão é a seguinte: hoje em dia o proletariado só tem voz através da direita. A esquerda o abandonou. A esquerda hoje só quer saber, né, de essas revoluções subjetivas. Revolução gaysista, revolução feminista, revolução droguista. Então, isso que é tudo coisa da classe média e classe alta, né? E servem, né, àqueles que os pagam. Quer dizer, é Jorge Soros, é o pessoal da Amazon, né? Então, os grupos bilionários mandam na esquerda. A esquerda serve a eles. E quem dá a voz ao proletariado? Só pode ser a direita. O Donald Trump percebeu isso e se tornou o grande líder proletário, meu Deus do céu. Não é isso? Porque ele não está agindo como embora seja um milionário, ele não está agindo como um representante da classe milionária. Está agindo como representante do proletariado. O trabalhador americano está 100% do lado dele. Não é isso? Fiuza. Professor, pois é, cenário preocupante, né? E a pergunta que eu queria lhe fazer é a seguinte: nós então estamos vendo, aparentemente, aí um lobo em pele de cordeiro passando a comandar a maior democracia do mundo, ainda a democracia, a chamada Onda Azul. E não vamos aqui usar meias palavras, né? Quer dizer, tudo que a gente está falando, e eu fico um pouquinho fora da dicotomia direita-esquerda para falar de liberdade, democracia e ascensão social, que foram marcas, que foram indicadores constatáveis, né? Estão aí absolutamente ao alcance de quem quiser examiná-los, nos últimos 4 anos, nós estamos diante de uma reversão, né? De uma reversão do fomento a esses valores, certo? Porque parceria com a China, ditadura, parceria com o Irã, um regime obscurantista, diretrizes supostamente sanitárias de combate à pandemia, lockdown, fechamento, supressão de liberdades individuais. Ou seja, nós estamos, sem querer exagerar, carregar nas tintas, nós estamos diante
de um marco, né, de uma perspectiva que coloca, não sei, ameaça a plena democracia norte-americana. O senhor vê, e o senhor acabou de fazer a exposição muito clara sobre como o povo, a maioria das pessoas, a coletividade, aqueles que não têm os seus padrinhos, aqueles que não são do clube, né, aqueles que não têm o seu fomento, o seu incentivo particular, né, da ditadura A ou do meta capitalista B, como o senhor costuma denominar, né? O que vai acontecer? Não quero, claro, comprometê-lo com profecias, mas como o senhor está sentindo a perspectiva com a reação que fatalmente virá dessa maioria, a gente pode imaginar, dessa maioria da sociedade? Olha, eu não quero fazer previsões também, mas eu posso descrever a equação, e a equação é assim, nós estamos numa disputa entre a elite e o povão, entre a elite e o povo trabalhador, o proletariado, na verdade. Quer dizer, eu acho que a equação de esquerda e direita ainda existe, se nós levarmos em conta que o que define essas coisas não é uma ideologia. Ideologia é só um dos muitos elementos, né? Existe toda uma dialética entre a ideologia, quer dizer, o discurso ideológico, e a prática política. Não são coisas que absolutamente coerentes uma com a outra. Você tem incoerência total. Você não pode esquecer o seguinte: quando se fundou o Partido Comunista Americano, Stalin recomendou: esqueçam o proletariado, nós precisamos ganhar milionários e formadores de opinião, gente importante, né? Gente do cinema, do rádio, etc. Foi Stalin que falou isso, não é eu que estou inventando. Quer dizer, não sou eu que estou interpretando assim. Ele mandou fazer isso, os caras fizeram. Tanto que você vê que o pessoal da esquerda chegou a dominar 100% a elite. Só que, neste mesmo momento, na medida que ela domina a elite, ela também é dominada pela elite. Então, o Partido Comunista se tornou um instrumento da elite, né? E a elite é o fornecedor de dinheiro para o Partido Comunista. É isso que às vezes o pessoal não entende. Por exemplo, quando foi eleito aí o Lula, teve aquela besta quadrada do Marco Antônio Vil, que disse: não, o Lula não é comunista porque ele jamais quis a estatização dos meios de produção. Oh, meu Deus do céu! Ninguém botou o Lula na presidência para ele implantar o socialismo no Brasil, mas para ele fazer dinheiro para sustentar as ditaduras comunistas falidas. Essa era a função dele, ele cumpriu maravilhosamente, né? Além disso, esse pessoal nunca leu Karl Marx, porque acha que o comunismo é a estatização dos meios de produção. Karl Marx diz que a estatização dos meios de produção levaria séculos. Portanto, e que ela só aconteceria quando o capitalismo chegasse no seu máximo desenvolvimento. Então, o que o líder comunista tem que fazer? Você vai administrar o capitalismo para fazer bastante dinheiro e vai dar o dinheiro para os seus amigos, para os seus aliados comunistas. É muito simples, que foi exatamente o que o Lula fez. Agora, esse pessoal, eu duvido. Você pega um livro de Karl Marx, você pega lá a ideologia alemã, dá para o Marco Antônio Vil, você acha que ela é capaz de ler? Claro que não, rapaz. Esses generais todos, né? Todos os caras que vivem falando besteira aí, não são capazes. Olha, eu quando tinha 19 anos, eu estava lendo dessas coisas, pô. A ideologia alemã eu li com 19 anos, né? O Manifesto Comunista foi até antes, né? Agora, esses líderes, né, que se diziam comunistas, o Rui Falcão, por exemplo, mas imagina o Rui Falcão lendo o Capital, você está brincando comigo? Se ele leu o Manifesto Comunista, foi muito. O Zé Dirceu, mas acho que nem o Manifesto Comunista. Ele leu só os discursos do Fidel Castro, né? Olha, naquele tempo eu conheci muito comunista. Comunista estudioso, eu só conheci 3. Era o Nabor Carlos de Brito, que era um velhinho que já estava com 70 anos na época. Era um homem de muita cultura, né? Um estudante que era chamado Roberto Negrão de Lima, que era sobrinho do governador do Guanabara, e este que vos fala. Nós 3 estudávamos. O resto, rapaz, nada. Tá aí, esse é o professor Olavo de Carvalho, escritor, filósofo, esteve com a gente aqui nesta quarta-feira em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista mais uma vez, professor. Boa noite. É um prazer. Parabéns, vão em frente. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Tchau, tchau.